Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre gestão financeira, um assunto que eu não costumo falar muito, mas já devo ter falado alguma vez sobre finanças pessoais. Dessa vez eu vou falar sobre finanças corporativas, finanças empresariais. Eu selecionei alguns temas que vão dar suporte ao levantamento de alguns indicadores financeiros. Existem vários indicadores financeiros, né? Mas eu queria focar em alguns aqui em especial, porque o vídeo não pode demorar muito também, né? Se fosse para a gente esgotar o assunto financeiro também levaria várias e várias horas, porque existe muita coisa sobre gestão financeira. Então eu trouxe aqui um balanço patrimonial, que é esse que vocês estão vendo aí, com alguns valores tirados da internet. Trouxe também a demonstração do resultado do exercício sem nenhum valor aqui preenchido, mas eu coloquei alguns valores, tirei da minha imaginação e coloquei alguns valores que eu precisava. E também a tabela do fluxo de caixa livre. Essa tabela aqui foi utilizada na disciplina de administração financeira da faculdade. Eu só fiz tirar os valores e calcular os indicadores. Vai ser feita a análise matricial, né, que é aquela análise vertical e horizontal ao mesmo tempo, tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração do resultado do exercício, para valores históricos, valores reais que já foram realizados. E também será feito para valores futuros, que vai ser utilizada essa tabela aqui da gestão do fluxo de caixa livre. Valores projetados, valores futuros. Essa seleção de conteúdo ela serve para empresas de pequeno porte e médio porte, o que facilita a aplicação em empresas de grande porte e microempresas também. Vai ter conteúdos que vão ser aplicáveis a grandes empresas e vai ter conteúdos que vai ser aplicável a empresas de pequeno porte, a microempresas, na verdade. Os indicadores selecionados são esses, indicadores de rentabilidade, né, que indica o quanto de retorno a empresa está obtendo com os investimentos, indicadores de lucratividade, que vai ser utilizado na demonstração do resultado do exercício, que indica a margem de lucro desses investimentos, o de rentabilidade, os indicadores de rentabilidade, quanto maiores, melhor. O de lucratividade também, quanto maior, melhor. E indicadores de liquidez, que também quanto maior, aliás, que existe um nível, os indicadores de liquidez, existe um nível adequado para eles, dependendo de cada empresa, dependendo também do perfil de investimento dos gestores da empresa, perfil de investimento. Eu selecionei essas três categorias de indicadores, mas existem outras duas, que é a de indicadores de atividade e indicadores de endividamento. Os indicadores de atividade, quanto maior, melhor, quanto maiores, melhor também, e os de endividamento, quanto menores, melhor. Mas para cada categoria de indicadores dessa, existem vários indicadores, então se fosse falar de todos, não daria tempo também, a gente levaria uma aula bem grande, levaria um vídeo bem grande só para falar de indicadores aqui. E para cada categoria dessas, existem vários indicadores. O primeiro indicador, o retorno sobre ativo total, ele divide o lucro operacional pelo ativo total e multiplica por 100. No primeiro cálculo, eu encontrei para o ano 1, existe o ano 1 e o ano 2, né? Aqui na demonstração do resultado do exercício, aliás, no balanço patrimonial, tem o ano de 2003, tem valores do ano de 2003 e valores do ano de 2014. Então, para esse balanço patrimonial é como se a gente estivesse entrando no ano de 2015. Aliás, tivesse entrado no ano de 2015, né? Tivesse finalizado já o ano de 2014. E tirando os valores e colocando na fórmula do cálculo do retorno sobre o ativo total,
eu obtive aqui um retorno de 34%, que significa dizer que para cada R$ 100 investido no ativo, sem distinção de contas do ativo, para qualquer conta do ativo, para cada R$ 100 investido na conta do ativo, R$ 34 vão retornar na forma de lucro operacional. E do ano de 2013 para o ano de 2014 houve um crescimento de 6% nesse indicador, o que é bom para a empresa e indica que as suas operações estão sendo mais eficientes. Em algum ponto aí das suas operações a empresa foi mais eficiente, ou vendeu mais, ou, ou diminuiu os custos e despesas, que cabe uma investigação. Mas, pelos dados que a gente tem, o ativo total não variou muito. O ativo total foi de 1.883.000 no ano de 2013 e foi 1.848.000 no ano de 2014. 1.883.000, isso. E diminuiu para 1.848.000 no ano de 2014. Houve uma variação pequena, mas houve um crescimento no lucro operacional, o que indica que, apesar de ter diminuído a quantidade de ativos, houve um crescimento nas vendas aí de R$ 100.000. As vendas subiram de 650.000, aliás, o lucro operacional subiu de 650.000 para 750.000. O volume de vendas, o faturamento eu não coloquei aqui na demonstração do resultado do exercício, não ia precisar. O que indica aqui uma maior eficiência operacional da empresa. O próximo indicador, o resultado, o retorno sobre o investimento total, o RSIT, leva em consideração o lucro líquido e também o ativo total. Dessa vez, o que está sendo verificado é a eficiência administrativa, porque do lucro operacional para o lucro líquido são abatidas despesas e custos administrativos, além de outros custos também e despesas. Esse indicador apresentou também um crescimento de 5%, que também é bom. São indicadores de rentabilidade, e quanto maiores, melhor. Caberia também uma investigação aqui nas contas da demonstração do resultado do exercício para verificar onde foi exatamente o local de ganho de eficiência. Outro indicador que também teve aumento, um aumento também significativo, foi o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele teve um crescimento de 4%. Ele é uma conta que divide o lucro operacional pelo patrimônio líquido. Ele também é bem importante porque indica a produtividade e a rentabilidade do capital próprio, o quanto a empresa está investindo em capital próprio e quanto esse investimento de capital próprio, que são de fontes de duas fontes distintas, né, que são reinvestimentos dos lucros da empresa ou de investimentos de sócios, entradas de sócios. São capitais, esses dois tipos de contas são capital próprio, esses dois tipos de investimento. E teve um aumento de 4%. Capital próprio é diferente de capital de terceiros, né? Capital de terceiros é o capital que é empréstimos e financiamentos. E também tem um cálculo para verificar a produtividade desses investimentos. Aqui, para os dados que a gente está analisando, o que conta são o capital próprio, o patrimônio líquido. Outro indicador analisado, que também teve um crescimento e também foi o que mais cresceu, foi o retorno sobre o investimento. Do investimento, a gente pôde verificar que para cada R$ 100 investido,
descontando as contas nas quais incidem juros, que são as quais não incidem juros, que são despesas com pessoal e despesas com pessoal e despesas com fornecedores. Para cada R$ 100 investido, houve um aumento de R$ 39 no lucro operacional no ano 1 e um aumento de R$ 48 no lucro operacional no ano 2. Houve uma melhora nesse indicador e a observação do comportamento desses indicadores permite que o administrador tome decisões de, por exemplo, investir mais na atração de um sócio, por exemplo, ao invés de pegar um empréstimo aqui, ao verificar o comportamento do retorno sobre o patrimônio líquido. É só um exemplo aqui fictício que eu imaginei, mas dá para tirar algumas sacadas, alguns insights, dá para tirar algumas informações valiosas aqui e tomar algumas decisões mais certeiras na gestão de longo prazo, médio e longo prazo aí, gestão dos próximos 5 anos da empresa, os próximos 10 anos, ou até mesmo no próximo exercício, gestão anual, né, de ano a ano. Aí dá para tirar algumas informações bem valiosas, avaliando até o comportamento desses indicadores mês a mês, o crescimento deles dentro de um ano exercício e ano a ano também. Também tem os indicadores de lucratividade, que são a margem bruta, margem operacional e margem líquida, que quanto maiores também melhor. Geralmente esses indicadores são os principais que a gente acompanha mês a mês. São indicadores de lucratividade. E um indicador de liquidez que eu trouxe é a liquidez corrente, que os indicadores de liquidez, eles apontam a capacidade da empresa pagar suas contas, suas dívidas no presente, a capacidade presente da empresa pagar suas dívidas. Se ela falisse no dia que está sendo feita a análise, qual seria a sua capacidade de pagar suas dívidas. Esses indicadores têm um nível ótimo, como eu falei, porque não adianta colocar esses indicadores lá no alto e deixar a empresa perdendo lucratividade, deixando a empresa com um pouco imobilizado, porque também não dá para saber onde é que está, onde é que a empresa obtém mais retorno, se está sendo no ativo circulante ou no ativo não circulante. Isso varia muito de cada atividade, né? O retorno pode estar sendo maior no estoque ou no caso de uma empresa que precise de um grande volume de imobilizado para exercer suas operações, como uma rede de autosserviço, por exemplo, o atacadão, que necessita de vários terrenos grandes, né? E com um imobilizado muito grande também. Não dá para saber onde é que está as maiores fontes de lucratividade da empresa. Quando for ver um atacadão, deve ter muito mais valor em imobilizado do que em volume de estoques, já que o volume de estoque eles buscam reduzir ao mínimo necessário, apesar de ser varejo e atacado. Então, esses indicadores, eles são sobre dados passados, né? Dados realizados, dados verdadeiros, e também, além desses que eu
trouxe aqui, existe ainda outras duas categorias de indicadores que são as de endividamento, como eu já falei, e as de atividade. Já esses aqui, os que dá para tirar aqui da tabela do fluxo de caixa livre, que são esses indicadores, são indicadores sobre projetos que vão trazer aqui valores projetados, projetos de investimento, né? Por exemplo, se a empresa planeja adquirir uma nova fábrica ou expandir seu número de lojas, a empresa faz uma avaliação de viabilidade e, através dessa avaliação, obtém aqui os valores do fluxo de caixa futuro e monta essa tabelinha aqui, é fluxo de caixa livre. Esses valores de fluxo de caixa futuro, levando em consideração o volume de investimento inicial aqui, né, que é a primeira saída, o primeiro investimento, que foi 1.309.000, se eu não me engano, tá bem pequeno aqui o número, não dá para ver direito. Foi 1.300.000 e pouco, eu acho, 1 milhão e pouco. Primeiro desembolso e investimento. E depois, ano a ano, foi se obtendo aqui os resultados, que é o último número da tabela, na linha fluxo de caixa livre, foi se obtendo os valores do resultado, do lucro líquido, de 200 e poucos mil no primeiro ano, depois 300 mil no segundo, mais uma vez o mesmo valor no terceiro ano, mais uma vez o mesmo valor no quarto ano, e no quinto ano um valor um pouco maior. E com esses dados, a gente faz os cálculos de payback, que é o tempo necessário para se resgatar o valor investido inicialmente, que é aquele primeiro valor investido. Payback descontado, que leva em consideração uma taxa de oportunidade, porque em finanças a gente trabalha com valores futuros, considerando o seu valor no presente. A gente desconta uma taxa desses fluxos projetados para encontrar um valor mais aproximado da realidade, levando em consideração tudo o que está acontecendo no cenário econômico, né? A gente desconta uma taxa. Foi descontar uma taxa de 10% aqui nesse caso. Também tem o valor presente líquido, que também desconta essa taxa que a gente coloca e encontra o valor do investimento no presente. O quanto esse valor, o quanto esse investimento, o quanto essa aquisição dessa nova fábrica, o quanto essa expansão de lojas está valendo no presente, levando em consideração o valor investido inicialmente e os fluxos de caixas projetados. Nesse caso, o valor presente líquido, o valor desse investimento no presente, ele está tendo um valor lucrativo, está dando lucro, está tendo um valor positivo de R$ 398.693. E o seu tempo para ser realizado, descontando a taxa de custo de oportunidade, é de 4,46 anos. E sem descontar a taxa de custo de oportunidade, é de 4,7 anos. Outro indicador que a gente também tem é o índice de rentabilidade. Esse ele indica quantas vezes o investimento está se pagando, quantas vezes ele se paga e o que sobra após esse pagamento. Nesse caso, o índice de rentabilidade foi 1,3, quer dizer que o investimento está se pagando e está sobrando 30% aí do valor inicial investido, que foi aquele 1.300.000 lá. E quanto maior esse indicador, melhor, né? O índice de rentabilidade, o valor presente líquido também, quanto maior, melhor. O payback descontado, quanto menor, melhor, claro. E a taxa interna de retorno, também quanto maior, melhor. Ela é a taxa que é feita a comparação com o custo de capital. Ela precisa ser maior que o custo de capital para o investimento estar valendo a pena. Ela é uma taxa que a gente encontra para comparar com o custo de capital, o custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio, né, que foi falado lá atrás. E é isso.
Esses são os indicadores que a gente utiliza para fluxos de caixa futuros.